Pessoal, boa noite, boa noite. Quem está aí tomando café, vai finalizando, a gente já vai começar o nosso tempo. Nós vamos ter um espaço para as crianças, então, se seu filho tiver mais de 2 anos, ele pode ir ali com a turma. Se tiver menos de 2 anos, você pode usar aqui o berçário, tá bom? Para o seu suporte, fica à vontade, ali é um espaço preparado para isso. Nós já vamos começar. Eu ia pedir para quem está mais nas pontas, até aqui até dá, mas aqui nos lados, se puder evitar ficar dos lados, porque esses 180 graus aqui é sempre difícil de alcançar, mas aqui as quinas vai mais tranquilo. Gente, eu já queria apresentar a Thalise. Thalise é doutoranda em psicologia na área de habilidades sociais. Tá para entregar, né, linda? Desculpa, eu saí da formalidade acadêmica, que também é minha esposa, viu, gente? Nas horas vagas. Vai entregar esse próximo mês, se Deus quiser. E a Thalise vai nos conduzir nesse tempo de reflexão sobre esse assunto tão importante. Nós vamos dividir em 2 momentos. O primeiro momento com a Thalise, depois a Marta também vai vir. A Marta é pedagoga, professora da rede estadual, municipal. E aí vai ter um tempo de trocas e de perguntas também. Então, se você tiver alguma dúvida, anota e vai ter um momento só para perguntas e respostas. Tá legal? Então, eu já queria chamar a Thalise nesse primeiro tempo de exposição. Boa noite. Eu sou Thalise. Tem uma cópia minha andando por aí, ignora. É minha irmã gêmea, mas não se iludam, ela não é eu, só eu sou eu, e só ela é ela. Eu estou bastante contente de estar aqui, feliz de ver rostos conhecidos, mas também de ver pessoas que eu ainda não conheço. Eu espero que seja uma boa interação. Mas eu fico mais contente ainda pelo fato de ver, em plena quinta-feira, tantas pessoas que se importam. E mais do que pensar os títulos, a forma, o meio, acho que seria muito belo se a gente nos reconhecesse como pessoas que se importam com essa geração, que se importam com o nosso tempo e, de certa forma, também se importa com o futuro. E eu sei que para muitos pais, para muitos educadores e pessoas que se dedicam a seus filhos, se dedicam às crianças e adolescentes que encontram, você pode pensar, poxa, e quando eu não estiver mais aqui, sabe? Ensinando, protegendo, intervindo, será que o que eu ensinei vai funcionar? Será que esse mundo é tão inóspito assim para receber, tão hostil à infância e adolescência? Como é que a gente vai sobreviver? E acho que o assunto que a gente vai conversar hoje vai passar um pouco pela leitura desse tempo, e eu quero deixar 2 coisas postas aqui no começo. O que eu vou conversar hoje não é sobre uma nostalgia para a gente olhar e falar os tempos anteriores eram muito melhores do que esse, porque em todos os tempos, do ponto de vista de saúde mental, nós tivemos muitos desafios. E eu vou falar dos desafios deste tempo. Mas com isso eu não quero moralizar os tempos e dizer este é melhor, pior, neste ou naquele quesito, que é uma tendência que a gente tem. E vai parecer que a solução para o futuro é só a gente puxar o freio ou retomar ao passado, mas eu acho que vai ser importante a gente contextualizar o tempo que a gente tem, nos desafios que a gente tem, aprendendo sim, olhando para trás, porque também somos pessoas históricas, mas a ideia não é a gente só estabelecer uma nostalgia. Também o que eu vou falar aqui é baseado em algumas pesquisas, alguns dados, alguns fatos, que não são todos. É um recorte, então, muito provavelmente tenha outras ideias, tenha outras pesquisas, e eu vou adorar também ouvir se alguém tiver perspectivas diferentes ao final. E bora lá. Eu quero tentar responder 3 perguntas na minha exposição aqui. Primeiro, que é a gente refletir o que foi alterado no ambiente de desenvolvimento humano no nosso tempo. O que sabemos sobre os efeitos dessas alterações sobre a saúde mental e o que a gente pode fazer, tanto quanto possível, eu vou tentar ser muito prática,
para restaurar condições mais saudáveis de crescimento, visando aqui infância e adolescência. E para responder essas perguntas, primeiro eu vou dar um passo atrás e a gente refletir que até pouco tempo atrás, a infância ela era baseada num brincar livre. Você saía na rua, estava cheio de criança lá. Não era só o medo que habitava as ruas, não era só o escuro que habitava as ruas, não era só o pavor que habitava as ruas. Tinha crianças correndo, arrancando a tampa do dedão, caindo, se esfolando, levantando, se recompondo, interagindo, convivendo, sendo cara com cara, corpo com corpo, uma interação que era presencial, uma corporeidade muito mais expressiva. Elas se expunham aos riscos de forma graduada, porque tem muitos riscos de brincar na rua. Alguém pode não gostar de você, você pode não gostar de alguém, você pode ter tretas para resolver, alguém pode furar a sua bola, a sua peteca cai no telhado do vizinho, que é chato, e era exposto a riscos graduais, mas tinha um aprendizado e uma autonomia progressiva que preparava as pessoas, as crianças, para as interações ali que representavam a vida, porque tinha conflitos, mas tinha um espaço de prática para as pessoas aprenderem a se relacionar. Receber crítica, ficar frustrado, ser amado, ser odiado, sem caos. Ninguém morria por isso. A gente também tinha uma clara exposição a ritmos de tempo e sono que eram naturais. Ficou escuro, deu a hora, era janta, se saía e acabou a brincadeira e só amanhã. E essa infância, baseada num brincar livre, ela abria um espaço de prática para um desenvolvimento de habilidades relacionais que preparava crianças e adolescentes para a vida. Regulação emocional, porque se frustrava, a criança ia para casa e entrava reclamando, chorando, depois ela já voltava sorrindo, ela sabia ficar triste, sabia ficar feliz. Negociação, tinha várias formas de quem vai ficar com a bola dessa vez, que time que começa. Elas aprendiam empatia, porque elas não brincavam sozinhas, existia alguém além delas mesmas para olhar, para prestar atenção, para sentir junto. Cooperação, porque se você fosse muito, muito egoísta, ninguém ia brincar com você, então você aprendia na prática algum nível de cooperação, de resolução de conflitos e de construção de competência percebida, porque isso era visto como adequado para aquele contexto e para aquele momento de vida. E nas frases, nas palavras do autor, que a gente está baseando nesse livro aqui, parte da nossa conversa, da geração ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais, e ele apresenta dados para isso. Ele conta de forma mais bonita que isso de arrancar a tampa do dedão na rua, esse brincar não supervisionado em que sentido? Ninguém ficava lá gerenciando as micro-reações da criança, a velocidade que ela corria, ou o tom que ela falava, mas tinha um espaço com algum nível de liberdade. Ele fala que é nesse brincar não supervisionado nesse sentido que as brincadeiras eram conduzidas pelas próprias crianças, que elas aprendem a superar hematomas, a lidar com as suas emoções, a compreender as emoções de outras crianças, se revezarem, resolver conflitos e jogar limpo. Essa era a sobrevivência numa infância baseada no brincar. Mas a gente teve uma reconfiguração e um marco histórico muito importante entre os anos de 2010 e 2015, não só com o advento da tecnologia, como a gente já visualiza hoje, mas com a alteração dela. A tela deixou de ser uma coisa que estava na sala e passou a estar no bolso. A tela deixou de ser uma coisa que você tinha que revezar com seus irmãos, a internet discada, e cada um
usar tantos minutos, com a presença do pai ou da mãe na sala, e passou a ser algo que as pessoas, inclusive crianças e adolescentes, acessavam livremente, e popularizou smartphones, redes sociais, deixaram de ser de mensagem, de texto, e passaram a ser visuais. Ela é hoje predominantemente audiovisual. Você já não lê o textão mais, né? Você vai pulando para o próximo estímulo visual. Ela é muito imagética. A conectividade, ela se tornou contínua. Você nem sai do aplicativo e depois entra de novo, até porque você nem lembraria a senha. Aí você usa aquela mesma que você usa para o banco, para tudo, e você vê que não é. E teve uma comunicação que agora, ela não é mais só eu falo com você, você fala comigo, mas que é mediada por algoritmo. Aleatórios ou intencionais, patrocinados ou não, que vai chegar a a lugares específicos. E essa mudança, ela foi abrupta, especialmente na forma como a gente socializa. Uma expressão disso aquelas fotos assim, eu com 15 anos, aí uma pessoa hoje com 15 anos, sabe? Você estava assim, com um chinelão, a camisa, cabelo para cima. Isso mudou radicalmente a forma como as pessoas aparentam e se apresentam no mundo e na socialização de forma muito ampla. E a gente tem uma infância, então, baseada no celular, e não no brincar livre. Que a interação é desprotegida, a vida agora é menos na vida e mais na tela. Cria-se uma geração excessivamente superficial no sentido da imagem, uma privação social imensa, porque você se relaciona com números de curtida, números de comentário, não necessariamente com pessoas reais. Um estímulo que é excessivamente contínuo. Você não espera até amanhã para brincar de novo, você fala com quem você quiser numa transgressão assim de tempo e espaço. O feedback quantitativo, porque ele se torna número de likes. As conquistas são falsas, porque, nossa, jogou videogame, passou de fase, não sei o quê. Aí você responde aquela pergunta existencial. E daí? Ela não produziu nada no mundo real. Nossa, eu construí um vilarejo, mas não varreu o seu quarto, sabe? Então, são coisas bem diferentes do mundo real. E teve uma redução drástica da mobilidade mesmo. O aumento do sedentarismo, crianças que ficam excessivamente sentadas e, consequentemente, outras questões a se considerar. E, veja bem, essas mudanças, elas não impactaram só a forma como as pessoas brincam e socializam. Elas afetaram proporcionalmente as questões de saúde mental entre os anos de 2010 e 2015, com o aumento, a curva ela vai ficando proporcional, com o aumento do acesso à tela, assim, indiscriminado, contínuo, modo celular, aumenta junto o número de adoecimento mental em crianças e adolescentes, especialmente transtornos mentais comuns, como depressão e ansiedade. Juntinho, assim. E não foi, gente, uma mudança tão gradual. Foi muito abrupta. Tá? Assim, um dia você está sem nada. Em Minas Gerais, o progresso chega depois, né? Então, para mim, mais ainda, que eu sou da roça. Quando era lá em 2000 e... quase 2015, que eu fui ver o Facebook e essas coisas, porque estavam colocando aviso da faculdade lá e eu estava indo na aula sozinha. E aí eu chegava lá e falava, tá, avisou no grupo. Eu, que grupo? Você é meu grupo, né? Poderia ter me falado. E esse ambiente, assim, quando foi chegando, ninguém perguntou, você tem celular? Não, só criaram um grupo e, de repente, todos os avisos eram lá. Ninguém perguntou assim, gente, mas vai funcionar bem para a gente? Não vai? Só foi sendo. E isso mudou o ambiente do desenvolvimento. E nessa relação vida e tela,
Quando esvazia esse sentido de brincar, a gente perde a seguinte verdade, que é no brincar livre e não na tela que a vida é praticada de verdade. E vai ter várias diferenças entre o brincar no sentido livre e tela. Então, de um lado, aqui tá tela, de cá, brincar livre. E algumas características que parecem ser só diferenças, mas vai fazer sentido daqui a pouco quando a gente perceber como essas diferenças impactam a forma como a gente se relaciona hoje. Na vida, e no brincar livre, o feedback social ele é imediato e ele é multimodal, ele acontece de várias formas. Você não ganha só um dislike, né, um não gostei. Você ganha um não gostei na cara. Sabe, alguém vai... Então, tem muitas expressões esse feedback. Você ganha um feedback com a pessoa falando com você ou não falando com você, com expressões, com tom de voz, com postura. No contexto digital, na maioria das vezes, esse feedback ele é simbólico, icônico, vai ter um ícone, uma mediação, cada vez menos palavras. As palavras só aumentaram agora porque o GPT escreve para as pessoas, mas se ele não escrevesse, mandasse um áudio, né, falando, escreva para mim tal coisa, alguém vai só mandar um monte de figurinha que sabe lá o que significa, ele é simbólico, icônico, e ele acaba sendo quantitativo no sentido de número de likes. Antes, as relações a gente também aprendia por consequências interpessoais, que eram diretas, que eram contingentes em relação ao desempenho específico. Então, você tomou a bola do coleguinha, você recebia na hora, assim, está fora da brincadeira, e você recebia uma consequência imediata para aquilo que se fazia e que, para aquele contexto, para aquelas regras, não estava sendo justo. Hoje, as consequências, elas são medidas que são diluídas, postergadas e não necessariamente têm um retorno imediato. A exigência de autorregulação diante da frustração, ela era de verdade. Então, você chorava, em algum momento você se acalmava, de verdade. Você caía, ralava, fazia ai, 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 depois, ai, 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 depois, e seguia, e você lidava com a frustração física, relacional, de muitas formas. Hoje, e nesse contexto digital, você tem uma possibilidade de evitação imediata, que é deixo de seguir. É um toque na tela. Você não tem que elaborar tantas coisas. Me incomodou, tipo, não sigo. Falou uma coisa que eu não concordo, não ouço. Na vida real, você não concorda, você escuta. E escuta com carinha de me escute, por favor. Então, teve modificações, porque na vida sendo vida, tem um treino de negociação, de cooperação, de solução de problemas. Por outro lado, tem um predomínio de respostas que são muito rápidas, que não necessariamente negocia, não é tão democrático assim. Por outro lado, a gente vê na vida e na brincadeira livre um desempenho que é avaliado por critérios relacionais, manutenção de vínculo, autoestima. Por outro lado, na vida em tela, o desempenho frequentemente ele vai ser avaliado por indicador numérico ou visibilidade. E a gente tem uma tragédia social tão grande em redes sociais que pessoas mais polêmicas, mais violentas, são muito mais conhecidas, seguidas, ouvidas, do que pessoas que têm um desempenho por critério, que faz manutenção de vínculo, que considera a autoestima das pessoas antes de falar o que você vai falar. E tem essa discrepância. Uma outra discrepância é que na vida e o brincar livre, você também tem um aprendizado, tão aprendizado que aumenta a probabilidade de você reproduzir
esse aprendizado em outros ambientes. E você consegue fazer uma manutenção dessas habilidades aprendidas. Então, se você sobrevive, aprende a negociar um gol que foi roubado, você aprende a depois negociar um salário que veio menor. Você fala, não pode não, eu vi. Você vai desenvolvendo habilidades que você replica em outros ambientes. No contexto do brincar no celular, a especificidade situacional nem sempre você consegue transferir aquilo para contextos presenciais. Ou, às vezes, quando faz também, não dá muito certo no mundo real. Porque você quer fazer com um único comando. Aí, na vida real, você dá o único comando e não funciona. É tipo, você está ansioso, alguém fala assim, fica não. Magicamente, não funciona. Não sei porquê, né? E esse cenário social fez essas mudanças nas contingências do ambiente tem impacto sobre saúde mental, e a conta chegou na saúde mental. E tem alguns custos. A primeira é a privação de sono, inclusive em crianças e adolescentes. Você pensa, nossa, adolescente dorme que é uma beleza, mas o sono ficou irregular, dorme na hora que não é para dormir, acorda na hora que não é para acordar, porque tem uma redução do contato com luz natural que altera esse ciclo circadiano, assim, que é entender hora de dormir, hora de acordar. E a vida digital tem menos vínculo com a percepção do tempo real das coisas. Ver uma receita de bolo no Instagram, 4 takes, assim. Em 4 takes você nem pegou o número de ovo certo, sabe? É diferente a relação com o tempo, e isso afeta a percepção temporal, que se relaciona também com algum nível de privação de sono ou transtorno de sono. E tem associação e dados que mostram como isso é um fator desprotetivo para a saúde, que aumenta a incidência de ansiedade, de depressão e de déficit cognitivo também. Tem custado também um padrão de atenção fragmentada, porque a internet te reforça o tempo todo. E se não reforça, você passa para o próximo vídeo, ou você passa para o próximo jogo, e a paciência vai ficando menor. A tolerância ao tédio vai ficando cada vez menor. Isso faz com que também a nossa capacidade de atenção fique menor ou fragmentada. Presta atenção um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e vai tendo interrupções. E as notificações é uma forma disso. Você pode estar no meio de um raciocínio, aí o celular vibra, aí você já não sabe mais onde é que você está na Terra. Então, isso diminui a capacidade de atenção concentrada e outras funções executivas. Tem sido muito comum também, infelizmente, o aumento de comportamento de vício em crianças e adolescentes, e até a proibição do uso dos dispositivos, você vê a presença de sinais de abstinência mesmo. Porque é uma lógica de reforço intermitente, que é aquilo te reforça hora não, você ganha, não ganha, e isso aumenta muito essa busca repetitiva de estímulo, de dopamina barata, de padrão de consumismo, de jogos, de aprovação social e de pornografia, que são viciantes. Então, a pessoa não pode chegar a um ponto de depender tanto da validação, por exemplo, do outro, que ela não consegue pôr uma roupa, só pôr uma roupa se ninguém dá um like na vida real. Aí vai criando insegurança, fala, tá bom, tem certeza que tá bom mesmo, assim, e pode criar esse padrão de busca excessiva por estímulo, desde aprovação ou validação até outras questões, e o livro mostra melhor os dados que subsidia essa percepção. E esses custos, eles acontecem de formas diferentes entre meninos e meninas,
E pesquisa com meninos e meninas mostra que a vida na tela, ela afeta diferente meninos e meninas. Inclusive, o que se usa na tela também é predominantemente diferente entre meninos e meninas. Meninas são mais suscetíveis às redes sociais e meninos mais suscetíveis a jogos e pornografia. E não que isso não aconteça em alguma proporção nos dois casos, mas em predominância numérica tem essas diferenças. Em meninos, existe um declínio histórico de masculinidade mesmo, uma crise da masculinidade. E essa crise de masculinidade, que era as habilidades que eram chamadas tipicamente masculinas, com o passar dos anos, elas se tornaram obsoletas. Você não precisa usar tanto mais força física. Então, se as masculinidades acompanhassem as mudanças sociais, elas deveriam desenvolver outro conjunto de habilidades. E houve uma recusa e uma cultura, talvez, predominantemente machista, que não atualizou. E aí, características tidas predominantemente masculinas, a força, a exploração, elas foram perdendo razão de ser nas interações. Porque as pessoas em relações não queriam ser vistas como uma terra a conquistar. Elas queriam ser uma pessoa diante de outra pessoa. E foi tendo um delay nessa compreensão. E teve um declínio da masculinidade. Que o mundo virtual abraçou grandemente. No mundo virtual, meninos não precisam amadurecer. E quanto mais imaturos permanecerem ao longo do tempo, melhor, mais consumidores se tem de jogos, de produtos, de conteúdo e tudo mais. Esse declínio da masculinidade, e é uma análise sociológica que ele faz, e também científica, ele faz uma migração para os jogos, que primeiro abraça os meninos, porque ali ele coloca agressividade e tal, e está tudo certo, mas depois devora meninos, porque facilita o acesso à pornografia de forma muito precoce e deixa tardio o amadurecimento e reduz drasticamente a necessidade de usar força de verdade. Porque você pode ser um guerreiro no jogo, mas você não necessariamente precisa andar daqui até ali sem respirar fundo, porque tanto faz. Tem agilidades no dedo, já está valendo. Então, esse cenário e a forma que afeta mais meninos. Por outro lado, numericamente, a afetação de meninas com a vida em tela, ela é mais afetada por comparação social, por perfeccionismo e por aparência. E aí não é estranho a gente ver, como eu falei daquele meme, assim, eu com 15 anos, tipo, ser uma pessoa só existindo, e alguém com 15 anos ter um excessivo apego ao valor estético e sofrimento relacionado ao valor estético, porque a exposição de corpos que se tem nas redes sociais, ela não é compatível com a cara do Brasil. Então, as pessoas tentam, por meio das redes sociais, se embranquecer, os filtros fazem isso, afina nariz, deixa a pele de determinada cor, deixa o cabelo de determinada cor, e cria-se uma ideia de que o belo, ele não é só um padrão de corpo, mas o belo acaba se tornando um padrão de consumo. Porque você nunca vai ser naturalmente belo. Então, belo vai ser algum nível de consumo. E a agressão relacional também entre meninas, surpreendentemente, em algumas pesquisas, é maior do que meninos. Meninas podem ser muito cruéis umas com as outras. Terrivelmente cruéis umas com as outras.
E também o público feminino sofre mais, as meninas, e são mais suscetíveis a predadores, de forma geral, também sexual, mas predadores também que extorquem dinheiro ou outras coisas em nome de alguma relação afetiva e não só sexual, e também muito mais alvo de assédio, e que também fica relacionado a muitos impactos sobre saúde mental. Porque é estranho a gente falar de infância e falar declínio de masculinidade, migração para jogos, acesso. É estranho até o ponto que chegamos de associar e ter que refletir qualquer aspecto desse da lista com infância. Uma menina não deveria sofrer de perfeccionismo. Uma menina que está ainda aprendendo, conhecendo o mundo, se equilibrou ontem. Um menino não era para estar em declínio de masculinidade se ele é só uma criança. Então, esses impactos são um tanto quanto assustadores. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Quando você pensa que está ruim, a barata voa. E esse cenário da infância piora com a puberdade. E ela é um megafone, um amplificador dessas questões que já estão em crise para uma infância que tenta florescer num chão tão inóspito para a infância como é o chão digital. Porque a gente tem razões neurobiológicas para isso, que a adolescência é o segundo período mais intenso de reorganização cerebral, só perde para o primeiro período, que é a primeira infância. E o ambiente digital encontra o cérebro do adolescente em alta plasticidade. E, gente, o ambiente digital não é neutro, nem detergente é neutro. Não tem como se pensar assim, não é neutro, porque a gente adultiza as crianças. É uma questão de criar a capacidade de pensamento crítico, ele que tem que avaliar isso, você não está entendendo. É só você que acha isso. Nenhum aplicativo é feito pensando nisso. As redes sociais e os jogos são desenhados para comportamento de vício. As telas de celular, o tipo de luz, eles são induzidos explicitamente para você passar muito tempo ali e nem ver que passou muito tempo ali. Você, adulto, pega o celular e fala assim, fazer uma coisa 2 minutinhos, virou 20. E um cérebro de uma criança e de um adolescente não é neutro. Se já é difícil para um adulto se manter comprometido com um caminho mental, isso é sempre muito mais desafiador para um adolescente cujo córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, limitando a sua capacidade de dizer não. E veja, se você ainda não reparou, é isso que eu te digo, nem adultos conseguem dizer não. Você quer ler um livro e não mexer no celular, a sua maturidade consiste em pegar o celular, deixar ele lá na casa do vizinho, descer muitas escadas, e depois você volta e senta só com o livro, e ainda assim, você vai tremer e babar de abstinência. Menos ainda para um cérebro infantil. E os dados que a gente tem não deixam neutro esse posicionamento. O padrão temporal da disseminação dos smartphones, ele coincidiu e teve correlação não só de causalidade, né, mas altamente explicativa do aumento de ansiedade, de depressão, de autolesão e de ideação suicida em adolescentes. Então, não é neutro. A gente pode dar um discurso mais elaborado, mais organizado, só que tem um problema.
nem sempre vão se confirmar na realidade. E eu não estou falando uma realidade numérica, tá, gente? Porque falar de aumento de depressão, de ansiedade, de autolesão e ideação suicida é falar de crianças e adolescentes de verdade, com sentimentos de verdade, em sofrimento de verdade. Então, não é só um gráfico, uma curva. São histórias de milhares de pessoas debaixo desse sol. Então, a gente tem pesquisas também mostrando que smartphone, até no bolso, pode fazer mal. E essa pesquisa nem é com crianças e adolescentes. Foi feito um experimento com universitários para verificar a inteligência fluida, memória de trabalho e capacidade de resolução de problemas matemáticos. Dividiu em 3 grupos. Um grupo deixou o celular lá em outra sala. O outro grupo deixou o celular no bolso ou na bolsa. E o outro grupo deixou o celular no ângulo de visão, na mesa, onde você visualiza. Os universitários que tiveram um desempenho melhor foram aqueles que deixaram os celulares na antessala. Os que tiveram um desempenho pior foram aqueles que mantiveram o celular no campo de visão, sem usar. Só ficou ali, ó. E a turma do meio, os medíocres de plantão, foram as pessoas que mantiveram o celular no bolso ou na bolsa. Na hora de fazer uma tarefa que todo mundo sabe fazer. Não era uma tarefa necessariamente diferente, ou que tivesse uma injustiça em relação ao saber fazer. Dito isso, que não quero só atacar terrorismo, né? Ai, que horror. Como é que a gente pode lidar? Esse é o chão que a gente está. Evidentemente, alguém vai dizer, não, mas celular, rede social, não faz só mal para a saúde mental. E, de fato, a gente tem mais acesso à informação. Mas fala a verdade, quem vai lá só se informar? Ah, não, mas assim, tem muito conteúdo bom. Uhum. E quantas vezes você entra só para passar raiva? E não para sair mais inteligente? Então, a questão que se coloca, assim, é que tá bom, a gente vai entender que pessoas adultas, né, vão ter, talvez, outra relação com isso. Mas olhando para a infância e para a adolescência, a gente precisa pensar como sociedade, como família, como gente diante de gente, como que a gente pode restaurar uma infância baseada no brincar. E com isso, não estou falando assim, 0 telas. A pergunta não é quanto tempo de tela, pode, não pode, se pode, não pode, assim, nem me pergunte, que faço a menor ideia. A questão é muito menos, essa é a superfície da questão. Existem questões que vêm antes do que essas. E, nos estudos desse livro, eles propuseram algumas coisas muito categóricas, não relativas, e foram muito honestos intelectualmente. Eles mantêm um site atualizado e falam, gente, eu prometo que se alguma pesquisa mudar, eu mudo de ideia. Mas com a revisão, a meta-análise que eles fizeram, eles não mudaram de ideia sobre o seguinte ponto, 4 pontos para lidar, que se desdobra em vários outros. Crianças e adolescentes sem smartphone até o ensino médio. Opinião de quem olhou para esses dados. Sem redes sociais antes dos 16 anos. Escolas sem celular durante todo o dia, não apenas no contexto de sala, mas no contexto de recreio. E mais independência para brincar livre e mais responsabilidade no mundo real. Essa é uma opinião categórica de quem
olhou uma análise sociológica correlacionando dados entre o uso de smartphones, jogos e redes sociais, especificamente, o impacto disso de saúde mental de crianças e adolescentes. Eu não estou dizendo com isso que é esta pessoa aqui que faz as regras, ou eu que faço as regras, né? Você tem seus filhos, suas famílias. Eu estou aqui apresentando uma perspectiva fundamentada. Mas eu sei que não é a única, tá? Então, sem terrorismo. E, mais do que moderar, no final vou mostrar aqui também um documento que eu baseei essa fala, mais do que moderar tempo de fala, de tela ou coisas do tipo, e pensar, nossa, mas as crianças podem aprender a programar desde de pequena idade, né, preparar elas para o futuro, mas, de novo, sério que seu filho tem um smartphone só para programar? Não, mas ele vai ter habilidades digitais. Uhum. E aí, todo o tempo de uso dele é para melhorar as habilidades digitais. Nada mais está acontecendo. Você garante. Então, como eu disse, não é para terrorismo. É claro que vão ter outros usos, ele nem tem uma relação de não uso de tecnologias ou algo do tipo, mas uma moderação que considera os impactos que essa forma indiscriminada de uso tem sobre questões de saúde mental. Então, famílias, eles sugerem que adie o smartphone até o ensino médio, ou tanto quanto você conseguir. E, nossa, mas eu preciso ligar para o meu filho, não sei se você sabe, tem um celular que liga. Alô? Sim, tal. Mas eu preciso saber onde ele está. Tem localizador agora, assim, você coloca lá no seu celular e você localiza também. Então, eles até fazem recomendações de outros usos de tecnologia para atender necessidades para o mundo contemporâneo. Nem sempre você vai estar fisicamente perto dos seus filhos, tem uma forma também de cuidado, de monitoramento. A sugestão é adiar especificamente redes sociais até os 16 anos, e dependendo o contexto de desenvolvimento do seu filho, da sua filha, até um pouco mais de tempo. Coordenar ou se juntar com outros pais para resolver o problema de ação coletiva, porque você fala, tá bom, eu consigo fazer isso em casa, mas a escola não vai fazer, mas meu vizinho não vai fazer, e eu tenho medo de deixar o meu filho isolado do mundo, e tem essas questões. Então, também, às vezes, cabe às famílias se juntarem com outras famílias e coordenarem ações que pensem em ações coletivas maiores, e alternativas de comunicação diferentes, que não necessariamente implique em oferecer smartphone para os seus filhos enquanto eles ainda não estiverem prontos para isso. Uma outra sugestão, essa também pode ser muito polêmica, todas polêmicas, gente. Se eu vou falar aqui, terminar, falar, pronto, falei, depois a Marta senta aqui, qualquer coisa que você pode falar com ela, ela vai estar ali para isso. Mas a gente tem também uma outra recomendação, que é sobre dar mais independência para os filhos no mundo real. O verso do livro aqui é assim, e essa é um desequilíbrio. Estamos super protegendo os nossos filhos do mundo real. A criança não anda a pé, ela não vai daqui até ali mais, ela não pega transporte público, porque sabe lá Deus, né, vai que encontra um pedófilo no meio do caminho, mas nós não estamos protegendo os nossos filhos o bastante da internet. E vai que ele encontra um pedófilo no meio do caminho, nunca se sabe. Então, o ponto é dar mais, claro, dentro do que for razoável, independência para a criança no mundo real. Mobilidade, deixar ela resolver algumas coisas, não sempre resolver com ela. Ensinar ela a negociar ao invés de sempre negociar no lugar dela. Promover espaço de prática para que ela pratique de forma
Cuidada, tá, gente? Habilidades que precisa desenvolver para a vida. Não é negligência, falar, vai lá, resolve você, bom que eu descanso, mas entre uma coisa e outra tem muita diferença. E aumentar a responsabilidade da criança no mundo real. Lavar uma louça, não sei se sabe, mas não cai a mão. Se termina, tá lá. Ajeitar alguma tarefa, ser colaborativo com alguém, fazer algum favor para outra pessoa e nem sempre ser em troca de recompensa. Trabalhos voluntários, não estou falando de exploração do trabalho infantil, mas estou falando de onde eles possam também expressar habilidades, se sentirem úteis. Para escolas, eu lembro daquele meme do o Lula não deixou mais levar celular, né, para a escola, porque teve uma proibição, mas foi recomendação baseada em vários estudos de tornar a escola livre de celular durante o dia. E pasmem os senhores, agora esse movimento está chegando nas universidades, e está tendo algumas universidades fazendo um movimento de não permanência dos celulares na sala de aula, mas alguém sempre vai dizer assim, não é você que me manda. Quando eu quiser, eu paro, né? Que diz um viciado. Não, quando eu quiser, eu paro, eu que mando. Mas a gente tá... E não é uma questão de controle por controle. Que as escolas, as instituições de ensino, pessoas que se importam com o ensino, que nem sempre é feito miojo, assim, 3 minutos você está dominando, mas que pensam uma construção de um raciocínio mais complexo, que demanda mais, isso pede mais atenção. E o celular é um concorrente com atenção e tem tido prejuízos mesmo de aprendizado por causa disso. Também recomenda-se para as escolas que aumente o tempo de brincar livre, porque muitas escolas recreia 15 minutos, assim, é o tempo da fila de um banheiro, e só. Ou de comer correndo. Então, tem se recomendado para abrir espaço, sabe, para o tédio pairar. Não temos tela, como então viveremos? E as pessoas conversarem, brincar de alguma coisa, apertar o dedo na porta, não sei, coisas podem acontecer. Mas também tem se recomendado às escolas implementar experiências que aumentem também a independência, a autonomia de crianças e adolescentes, que não sejam educação tão tutelar, sabe? Mas que dê um espaço para que eles expressem as suas habilidades, para que eles aprendam a praticar habilidades, a errar, a acertar também. E são essas recomendações em resumo. Para governos e empresas, também tem algumas recomendações. Primeiro, elevar a idade da maioridade digital para 16 anos ou mais. E exigir verificação robusta de idade. Por quê? Você entra numa coisa, é só apertar um quadradinho falando, sim, eu tenho mais do que 18 anos. Então, assim, não parece ser verdade esse bilhete, né? Então, de ter critérios de segurança digital mesmo, de compreender, e não só de fazer ações de controle social, mas de compreender do ponto de vista neurobiológico, social, afetivo, as reais vulnerabilidades da infância e da adolescência. E priorizar ações, leis, políticas que, de fato, considerem isso. Porque, senão, a gente vai relativizar tanto, a ponto de, como foi nessas semanas, uma pessoa de 35, namorando há 2 anos com uma pessoa de 12, ela realmente quis.
E o argumento é, ela teve outros relacionamentos com outros adultos, ela tem ex antes de mim. E para a gente chegar no ponto de dizer, ok, uma noção coletiva de polis, de política, de comunidade, de leis, está falhando miseravelmente. Miseravelmente. Então, compreender de verdade, assim, o que significa ter 12 anos hoje, em 2026? Que tanto se sabe, que tanto sabe o que isso significa sobre a imagem, sobre a exposição do corpo, sobre o anseio de ser amado, de ser aceito, quais vulnerabilidades sociais, afetivas, esse chão que a gente pisa impõe sobre crianças e adolescentes. Se a gente não tiver uma compreensão mais ampliada disso, a gente não vai priorizar ações efetivas. Um outro aspecto e cabe a governos e empresas fazer leis de regulação e tantas implementações que reduza esse design exploratório direcionado a menores, que é esse excesso de propaganda, de consumo, que cria um ideário do que é ser uma criança bem-sucedida nesse tempo, do que é ser um adolescente bem-sucedido nesse tempo, e ter algum nível de moderação ou intervenção sobre isso, mas não só a lista do não. Cabe aos governos criar espaços públicos que incentivem a estada segura e presença de verdade de crianças e adolescentes. Quando, falando com muito respeito, viu, gente? O nosso atual prefeito, né, com muito respeito me refiro a ele, ele está sendo chamado de neto do mato, né, o Donato, porque a cidade está escura, e o mato desse tamanho, teve muitas questões orçamentárias envolvidas, mas você pensa assim, poxa, o que tem a ver um mato com o número de crianças e adolescentes na rua? Tudo. Porque se for escuro e o mato for desse tamanho, e mato tem escorpião, talvez você não jogue seu filho lá. E para não jogar ele lá, você vai jogar ele aonde? A tela está de braços abertos. Então, gente, não estou me referindo na pessoa do Neto, porque o trocadilho é bom, mas na hora de votar, na hora de pensar, a gente vai chegar em ano eleitoral, mais do que ficar moralizando a infância e a adolescência, pense ações de verdade. Tá bom, assim, você está moralizando a infância e a adolescência, mas na prática é como? Faz o quê? Cria quantos espaços? Acende a luz da rua? Faça perguntas objetivas sobre, será que os espaços públicos está dizendo, crianças, adolescentes, vocês são bem-vindos aqui? Cabe todas as faixas etárias? Na hora de pensar tamanho do banco, sabe, gente, não tem corpos de diferentes tamanhos e os bancos é tudo de um tamanho só. Então, vai ter muita pessoa que, de forma simbólica, vai estar dizendo, não sente aqui, não é para você. Nós não temos um espaço aberto, natural, que de fato, zele para o fato de que a infância e a adolescência possa florescer nesse chão em interações sociais significativas. E o autor é muito interessante, ele é ateu. Tá? Ele não está falando isso de um lugar enviesado, mas ele faz uma provocação sobre um paralelo entre a diferença de comunidades religiosas e espirituais e a internet. Porque talvez você conheça a fé ou os escândalos da fé pela internet, mas as comunidades de verdade, com gente de verdade, elas têm outros elementos. E elas têm elementos como ações com beleza moral. Que é assim, por que no mundo a lei é do mais forte? Por que uma idosa não sai do banco
com a aposentadoria dela e você está maiorzinho que ela, você não pode ir lá e pegar a bolsa dela. Como que ações do tipo, eu não só não pego a bolsa de uma pessoa que está fisicamente mais fragilizada do que eu, como eu também protejo quem está mais fragilizado que eu, é o que ele vai nomear como ações de beleza moral. Porque uma vida baseada no celular rebaixa as pessoas. E uma vida que é baseada em ações morais atribui valor de dignidade às pessoas. E não te autoriza, como na internet você xinga alguém, se você estivesse olhando nos olhos dessa pessoa, sabe, comendo um biscoito com café, talvez você não falaria o que você esbravejou num comentário. Porque você veria que ali, dentre outras coisas, além de alguém que pensa diferente de você, ou que nem está pensando, dependendo do caso, é uma pessoa. Não é um dado, uma ideia, um gado, ou qualquer coisa do tipo. É um ser humano. Igual em dignidade, igual em dever respeito. Ele também provoca que, especialmente em comunidades religiosas e espirituais, elas têm características de manter rituais corporal de sincronia, de conexão com a vida, com a transcendência. A adoração ao divino tem mãos levantadas, tem pessoas que ficam de pé, tem subidas em montes, tem contemplação de lugares. E o mundo virtual é descorporificado e majoritariamente assíncrono. Ou a imagem e o corpo que aparece ali é filtro, é fake. Ele também diz que, sobre comunidades religiosas e práticas de espiritualidade, é importante, e muitas comunidades fazem isso, exercitar como disciplinas espirituais silêncio, quietude, meditação. A vida baseada no celular é uma sequência infinita de notificações, de alertas, de distrações. Então, às vezes, não sei se foi numa missa, qualquer coisa, é insuportavelmente silencioso. Se alguém na goela, se reverbera com acústica boa também, por exemplo. Então, a ideia também é ter um espaço de prática onde as pessoas toleram o silêncio. Hoje, gente, a gente não está lidando mais com o problema de uma tela, de duas. Eu não sei se vocês repararam, os roteiros ficaram mais burros. Eles falaram uma coisa aqui, aí passa 10, 15 minutos da série, repete de novo a informação. E tem sido uma recomendação na hora dos roteiros das séries, porque agora a tela da TV é tela 2, porque as pessoas assistem série mexendo no celular. Então, você está aqui mexendo, aí você perde o que aconteceu na série, então tem que repetir de novo para você continuar engajado em assistir. Porque é tanto ruído, é tanto estímulo, e comunidades religiosas e espirituais é um contraponto da cultura baseada no celular ou em telas. Ela exercita ou pode exercitar silêncio, quietude, meditação. E também mostra que características de certas comunidades espirituais e religiosas também devem abrir que elas fazem isso, né, mas e também devem continuar fazendo, abrindo espaço para transcendência e devoção. Qual o efeito disso como contraponto de uma cultura de tela? Nas redes sociais, o foco é no eu, em si, na sua marca pessoal,
na sua posição social. A adoração, a devoção, a transcendência, ela é o oposto disso. Ela é adorar outra coisa que não seja eu. Ela é amar outra coisa que não seja só eu. Nada contra, né, as pessoas se amarem também. Então, eles também mostram que culturas religiosas e espirituais, elas ensinam o amor e perdão, e isso lixa menos as pessoas, cancela menos pessoas. Porque religiões aconselham a amar mais, enquanto redes sociais incitam, em grande parte, né, e não apenas, exatamente o oposto. E também, por fim, práticas e comunidades espirituais também contemplam natureza e praticam a admiração. E a admiração profunda pode ser especialmente valiosa para a geração Z ou para gerações mais novas. Porque a relação com a velocidade dos estímulos deixa tudo muito superficial. E a admiração é um pouquinho mais do que até a página 2, sabe? Então, pode ser uma contracultura nesse sentido. E alguém que fez uma análise não sendo uma pessoa religiosa. E ele relembra a citação do Pascoal, que há um buraco na forma de Deus em cada coração humano, ou pelo menos na observação sociológica dele, muitas pessoas sentem uma necessidade de sentido, de conexão, de elevação espiritual, e a vida baseada no celular, com frequência, preenche esse buraco com conteúdo trivial e degradante. Dito isso, em resumo, lidar com este momento e ambiente sociológico que vivemos e os impactos já sabidos disso sobre saúde mental de crianças e adolescentes implica corrigir exatamente esse desequilíbrio entre superproteger no mundo real e subproteger no mundo digital. É a ideia. E aí, eu deixo aqui os 3 livros que eu baseei a minha fala. Agradeço. E chamo a Marta para vocês ficarem à vontade para discordar, né, não, Marta? Estamos aí para isso. Gente, a Marta é a Marta, né? É muito legal a Marta, eu gosto muito da Marta. Senta aí, Marta. E ela é pedagoga, ela é especialista em educação infantil e tem só 20 anos de prática. Então, teimem com ela, por favor. Comigo eu já... Pode me chutar que eu sou cachorro morto. Bom, gente, boa noite. Som? Tem alguém lá? Apertou, Marta? Sim. Obrigada. Som. Tá. Som. Isso. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E agora está aberto para perguntas para a Thalise. Eu só estou aqui de apoio moral, tá bom? Fiquem à vontade, podem fazer perguntas se tiverem alguma questão. A gente está aqui para conversar sobre, né? Eu acho que esse é um tema muito sensível e a nossa intenção é que a gente converse e que juntos a gente consiga criar estratégias para melhorar a qualidade da saúde mental das nossas crianças, né? Das novas gerações. Então, está aberto. Quando eu comecei na educação infantil, a gente sentava e chamava as crianças, vamos ler uma história? E você pegava um livro e as crianças vinham e sentavam. Hoje, eu trabalho com crianças
né, na minha turma de hoje, são crianças de 3 anos. Você pega um livro e eles pulam em cima do livro, eles passam em cima do colega, eles não conseguem sentar para ouvir a história. Eles estão interessados na história, mas eles estão pulando na sua frente, querendo tocar naquilo que você está fazendo o tempo todo. Antes você chamava, as crianças vinham, aí você falava, vamos sentar. As crianças sentavam, você contava a história, claro que elas queriam tocar. E isso acontecia com elas, mas hoje a gente não consegue contar a história com menos de 2 ou 3 professoras na sala. Tem turmas que é difícil contar histórias, sabe? Tem a situação assim, da professora estar segurando 2, 3 crianças e tem 2 prestando atenção e uma pulando na frente do livro. Então, é bem intensa a mudança. A gente percebe assim que a cada ano, esse momento de história, por exemplo, ele vai ficando mais intenso, é mais difícil. Mas se você liga a TV e põe a mesma história passando, eles ficam assim. Então, a vida real perdeu um pouco de sentido para eles. Mas se você coloca na tela, eles param. É um pouco complexo essa questão de quantificar qual é o tempo. Mas você tem que perceber na criança sinais de que isso está atrapalhando, entendeu? Se ele prefere ficar no celular ao invés de sair para passear, então isso já é uma coisa que está apontando que é um sintoma de vício, né? Tipo, aquilo é muito mais importante para ele do que uma interação pessoal. E na idade as crianças é o momento deles interagirem, é o momento deles vivenciarem com outras crianças. Então, se eles preferem ficar mais tempo no celular do que com outras crianças, isso é um ponto de alerta. É muito interessante que a gente tem alguns tipos de aplicativo de controle parental. E, gente, super funciona. Do tipo, você tem tanto tempo para usar. Usou esse tempo, o celular bloqueia. Ele não vai ter mais, não vai usar mais. Então, você tem que administrar seu tempo. E aí você também ensina a criança uma questão de administração de tempo, né? Vida real. Você tem que administrar seu tempo para várias coisas. E ela vai administrar também o tempo dela de tela. Continuem perguntando para a Marta, gente. Aproveita. Vocês conseguiram ouvir a pergunta dele? Não muito, né? Ele falou hipoteticamente que ele não tem filhos, mas se ele tivesse um filho, menos de 16 anos, e a recomendação aqui, se ele fosse cumpri-la, né, de smartphone só depois dos 16 anos, e a criança percebesse que talvez muitos ou quase todos os colegas têm, e ela não, então ela ficaria frustrada, como é que lidaria com isso? Acho que assim, a ideia do livro em estabelecer idade é porque ele se propôs a fazer uma resposta para as questões e dados que estava lendo a respeito de saúde mental. E aí é menos sobre obrigar a acontecer que seja depois dos 16, mas se você, como pai, conhecendo o seu filho, concorda com essa informação,
e isso frustrasse o seu filho, nós já teríamos um importante espaço de prática para saber lidar com a frustração. Mas eis um ponto sobre frustração. Por incrível que pareça, me apedrejem se quiser, viu, gente? Eu deixo. Falei, o cachorro morto pode chutar. Mas a dificuldade da frustração, antes de ser da criança, é nossa. É horrível frustrar alguém. E a gente fica frustrado de frustrar alguém. Então, se eu fosse dar uma orientação prática, antes de pensar como lidar com a frustração da criança, é como lidar com a própria frustração de pai e de mãe que, por algum valor, por alguma ideia protetiva, vai precisar lidar com a frustração de frustrar quem se ama. Isso não é fácil de tolerar, de carregar. Então, a primeira dica que eu daria era: cuide da sua saúde mental para você aprender a ser a primeira pessoa a respeitar o limite que você mesmo coloca. Por causa da baixa tolerância à frustração, você não remover logo o não que você mesmo disse, por acreditar no não que você disse. E uma das formas de aumentar a nossa tolerância é a gente se lembrar pelos motivos pelas quais a gente está fazendo o que a gente faz. Porque o que sustenta a gente quando a gente tem que fazer algo até contracultural, assim, eu diria assim, é valores. Não vai ser a concordância, às vezes, da maioria, ou a alegria, né? Alguém saltitante, sem celular, talvez isso não ocorra. Mas é aprender a tolerar a própria frustração, dar caminhos saudáveis para ela, né? Não é se torturar com isso, mas se apegar aos motivos pelos quais o seu não é não, ou o seu sim é sim. A dificuldade que a gente tem em relação à frustração dos filhos é que frustra a gente também, que a gente pode se sentir fracassando de vê-los tristes ou deslocados e tudo mais. Tá bem. Diga. Aham. Eu acho que o grande desafio é realmente a gente conseguir nadar contra essa maré, né? Para a gente tentar. Existe um movimento que nasceu no Rio de Janeiro que se chama Movimento Desconecta. Algumas escolas já estão participando, e pais, justamente por isso, para se fortalecer. Então, existem acordos na escola e acordo entre os pais, e as crianças não se sentem acuadas ou não se sentem inseridas no meio, justamente porque existe esse acordo. E eu acho que quanto mais isso for difundido, as pessoas vão assimilando, e aí faz mais sentido, porque realmente é um desafio, né? A gente está no meio de várias pessoas que estão pensando diferente. Então, eu acho que é bacana, de repente, procurar. Movimento Desconecta, se chama. Obrigada. Gente, caso as pessoas que estão longe não tivessem ouvido, ele perguntou assim, como que pais conseguem, juntar, encontrar com outros pais e fortalecer isso de forma coletiva na prática. Aí ela apresentou esse movimento Desconecta, porque a gente não está sozinho nessa, sabe? Tem muita gente sentindo e sofrendo junto os impactos que essa hiperconectividade está tendo sobre a infância e a adolescência.
Uma outra forma prática, e aí, de novo, não é para culpar os pais, mas é para refletir, é que o nosso papel também como famílias é que esse movimento de reconfiguração das relações sociais não aconteceram só com crianças e adolescentes. Adultos também hoje são hiperconectados. E isso tem feito com que as famílias fiquem muito sozinhas. Porque ela diz, eu não tenho tempo para a vida comunitária, outros espaços comunitários, como comunidades assim, como conexão com escola, conexão com comunidades religiosas, comunidades de bairro, comunidades sociais. As famílias também estão muito isoladas na criação dos filhos, porque elas também estão hiperconectadas. Eu vou fazer uma provocação. Pega a última série que você gostou e veja quantas horas ela tem no total. E tenta calcular quantos bolinhos de chuva e chá você conseguiria fazer nesse tempo e chamar alguém. Em horas objetivas. Porque muito desse nosso senso de não tenho tempo também é, gente, que a gente está no mesmo aquário. A gente também respira o mesmo ar da hiperconexão. Seja honesto com você, assim, algum dia, e vê seu tempo de Instagram, dá para rastrear. Use os aplicativos de crianças, de controle parental, para você mesmo, e coloque em hora objetiva, não em percepção. E note que essa desagregação de senso comunitário tem afetado severamente todos nós como sociedade. E a gente vai se sentir muito isolado ou sozinho na hora de pensar criação de filhos. É a primeira vez na história que criação de filhos é assunto particular. Assim, só aquela mãe, aquele pai define. Primeira vez na história. As sociedades chegaram aqui de forma comunitária. O mundo viveu e sobreviveu a tudo, guerra, fome, peste, como comunidade. Famílias existiram como comunidade. E é a primeira vez na história que família virou assunto privado. Só eu, voz da minha cabeça, ou as pessoas que eu sigo na internet, que a gente cria uma câmara de eco, que eu só escuto quem eu concordo, né? Que só reforça o que eu já acredito e faz a gente se separar das sociedades que estão resistindo, sobrevivendo. Então, isso também é uma provocação. Mas eu não quero ficar só fazendo provocação, né? Não, mas, enfim. Essa é uma pergunta bem complexa, né? A gente tem que lidar com isso todo dia, né? Lá em casa eu lido com isso todo dia. Tenho uma adolescente e uma quase adulta. Então, é bem complexo você ter a atenção deles, né? Principalmente quando a criança ou adolescente tem um uso discriminado de celular. Eu acho que começa por uma conversa com as famílias, chamar as famílias e pensar junto como é que está sendo a organização disso em casa, né? Estabelecer controle
E aí a gente tem que pensar que telas é o celular, né? Mas não é só o celular. É o celular, é a TV, é o videogame. Então, tá lá, você controla 2 horas do celular. Ah, meu filho só vai usar 2 horas do celular, mas ele passa 5 no videogame. São 7 horas de tela, né? Então, o controle, ele tem que se estender para as outras áreas. Ah, mas a minha filha só usa 1 hora e meia do celular, mas ela fica o resto do dia assistindo série, né? Então, isso também é tela, isso também não é corporeidade, isso também não é relação. Então, é complexo, gente, mas porque agora, com, com acesso aos streams, você assiste o que você quer quando você quer. Quando eu era adolescente, você tinha a hora certa para assistir, e você perdeu, e só vai assistir no outro dia, e era aquele momento, e depois vai passar jornal, vai passar outra coisa que não é interessante para você. Então, o seu tempo de TV também era menor. Então, isso tudo impacta, né? Então, eu acho que a gente vai ter que sentar enquanto comunidade e pensar nisso. Pensar como fazer, quais estratégias a gente estabelecer. De repente, essa questão, olha, o celular não vai ficar aqui, vai ficar lá na outra sala, e a gente vai ficar aqui. E a gente vai ter que criar uma cultura de ajudar os nossos filhos, os nossos adolescentes, a se conectarem, a pensarem nesse momento. Olha, agora você está aqui. E isso importa, né? E traz para essa questão de trazer para o presente. Olha, é aqui. O que está lá já era, agora é aqui. E o que disso aqui impacta na sua vida, né? Trazer isso de uma forma mais palpável, assim. E também, mais do que fazer a linha do não, gente, está pensando, nossa, como viver no não tela, né? No não celular. A gente também não pode subestimar crianças e adolescentes. Se você abrir espaço de vida sem tela, eles vão descobrir o que fazer? Em algum tempo. Talvez não seja assim, desajeitado nas primeiras vezes, mas meio desbrongado da outra, mas ser uma comunidade, né, abrir um contraponto, ser um líder que oferece voluntariamente seu tempo para estar na companhia de crianças e adolescentes, que na maioria das vezes é hiperconectada, e abrir um espaço de prática para ter uma outra forma de conexão, tenta ter uma mentalidade aprendiz, sabe? A primeira vez não vai superar as telas, mas a gente vai abrir espaço de prática para ampliar o repertório de crianças e adolescentes que vão descobrir novas formas de ser com o outro, que não seja só mediado por telas. Então, é mais sobre persevere, que uma hora vai, do que propriamente assim achar imediatamente a melhor dinâmica, o melhor estímulo, o melhor modo. E às vezes o melhor modo é nem ter tanto estímulo assim. É abrir um espaço para o tédio, e o nosso cérebro, gente, é curioso, é criativo, é inteligente. Dali a pouco, não é você que tem que ter você sozinha essas respostas. Os próprios adolescentes vão sugerir, vão participar, vão criar espaços, vão criar códigos sociais, piadas internas, e as relações vão começar a acontecer. A gente não pode subestimar que, gente, está falando de 2010 para cá. Antes disso, o nosso cérebro humano já relacionava. A gente vai conseguir, bota fé. É muito, principalmente depois da pandemia,
Durante a pandemia, os professores foram orientados e quase que forçados a criarem grupos de sala, né? Então, a gente tinha que mandar vídeos, mandar atividades, tudo por grupo de WhatsApp. E antes disso, a gente não tinha grupo de WhatsApp na escola, né? Então, o contato com os pais era ali na porta. Então, a gente falava, olha, tá vendo, fulaninho, teve uma intercorrência aqui, ele brigou com um amigo, tal, mordeu, e a gente resolvia as coisas ali. Depois da pandemia, a pandemia acabou. E a gente não precisava mais ter grupo de sala. Mas a gente continua sendo forçado a ter grupo, porque os pais querem que a gente mande foto das crianças, do que as crianças estão fazendo. E essa é uma pressão gigantesca. E esse ano, na nossa escola, a gente escolheu que, primeiro, a gente não recebe um celular para fazer esse grupo. A gente usava o nosso celular pessoal. E tem várias questões, né? Você tem fotos de criança no seu celular pessoal. Isso é muito complicado, né? Então, a nossa escola decidiu que a gente não vai mais ter o grupo no nosso celular. A gente tem o grupo no celular da escola e ele é só para recados. Tem mãe que está surtando com isso, porque ela quer saber. Eu mandei minha filha fantasiada para a festa da escola e eu não vi foto na escola. Então, os pais querem esse reforço de que, olha, eu preciso ver como meu filho está na escola, o filho chegou com um arranhão, ele manda mensagem, ele foi para a casa da avó e tal, encontrou com o pai às 11 da noite. Eles mandam mensagem no celular da professora às 11 da noite, perguntando por que o filho está arranhado. Então, essa relação com os pais ficou muito complexa, principalmente depois da pandemia, porque eles não aceitam que os filhos sejam frustrados. Então, o filho tem um arranhão na perna, o que aconteceu? Alguém machucou o meu filho. Não, às vezes o filho só correu e tropeçou. Entendeu? São crianças que estão desenvolvendo a coordenação motora. Ele tropeçou, arranhou a perna. Mas a mãe fica desesperada. Por quê? Porque ela não estava lá e essa falta de presença dela, ela quer saber a informação. Então, a relação com os pais, depois do acesso à internet, principalmente a troca de mensagens, ficou bem complexa. Bem complexa mesmo. E essa superproteção, né? Porque eu preciso saber exatamente o que aconteceu, na hora que aconteceu, e você tem que resolver agora, né? Então, tudo é muito imediato. E às vezes os pais esquecem que numa sala de aula a gente não tem uma criança. A gente tem, no mínimo, 20, né? E se a gente tiver que responder e mandar mensagem e avisar o pai quando acontece alguma coisa com a criança, na hora que acontece, a gente não faz o nosso papel de educador. A gente não tem como interagir com a criança, como oferecer materiais, oferecer atividades, oferecer vivências para que elas possam se desenvolver. Então, essa conexão direta com o professor foi muito prejudicial para o nosso trabalho. Gente, e acho que lembrar, assim, gentilmente, que pai, mãe também é gente, né? E gente que também pode sofrer de questões de saúde mental, dentre todas as outras coisas que é passível de acontecer com gente. E um dos mecanismos do sofrimento por transtornos de ansiedade é aumentar o controle e tentar controlar o que a gente não controla e fracassar miseravelmente naquilo que era nosso nível de atuação. E quando a gente fracassa no nível de atuação, aumenta a culpa, que aumenta a ansiedade, aí a gente aumenta o controle de coisas que a gente não controla. E não é incomum pais que exercem muito controle, nesse microcontrole, assim, onde e que horas trupicou, às vezes não conseguirem oferecer um ambiente, eles próprios conseguirem oferecer de fato um ambiente saudável mentalmente para
para as próprias crianças que eles estão tentando controlar. Então, é muito importante cuidar da própria saúde mental no exercício da maternidade e da paternidade, porque, infelizmente, a gente é gente e as nossas limitações ou questões de saúde mental pode fazer muito mal aos nossos filhos, especialmente num exercício de tentar controlar tudo que pode, de alguma forma, acontecer na vida. E aí a gente tenta exercer um controle sobre coisas que não controlamos. Não sei se você sabe, eu sei que é muito doloroso, mas um dia alguém vai partir o coração do seu filho. E sabe o que é isso? A vida. Ele vai receber uma crítica em algum lugar. E sabe o que é isso? A vida. Ele também vai criticar alguém. Ele também vai partir o coração de alguém. Ele também vai errar. E eu espero, como sociedade mesmo assim, que a gente não impeça o aprendizado por não permitir que a vida aconteça. A gente não controla isso, mas a gente tem um lindo nível de atuação sobre várias outras coisas, inclusive cuidar da nossa própria saúde mental. Gente, hoje é tão grave, que pais brigam um com o outro, mandando indireta num perfil público de Instagram, e não senta para conversar, e não aprendeu a ser gentil na conversa. A gente desaprendeu a amar o outro. E seus filhos estão vendo isso? Eles vão crescer num mundo assim. Então, não se ocupe em gastar energia naquilo que você não controla, mas se revigore, cuide da sua saúde, cuide de você, descanse também, tenha vida comunitária também, para que você tenha não mais uma exigência sobre os pais, mas mais do que criar exigências, é criar condições para que você consiga exercer uma maternidade, uma paternidade saudável. E ela não é digital, gente. Casamentos não são digitais. Quem vai te ensinar sobre a vida e sobre os relacionamentos não é a internet. Tem uma pessoa real na sua frente. Aprenda a amá-la. Porque senão a gente vai se ocupar de muitas coisas que a gente só não controla. E mais sobre não dar errado, é aprender quando erra também. É perdoar os pais, nem sempre vocês vão acertar. De alguma forma se perdoar também, porque dói a gente errar. Mas uma das coisas que a ansiedade tem asseverado sobre esse tempo é diminuir muito a nossa tolerância ao tédio, à frustração, ao erro, à lida com a vida real. E com isso, tá? Longe de dizer seja negligente, longe de dizer, né, não verifique o estado físico do seu filho, de saúde, longe de dizer qualquer coisa que vá contra manter a integridade da pessoa que você possivelmente mais ama nessa vida. Não é contra isso, mas é a favor de uma vida que, dentre outras coisas, é real. Diga, Bíria. Não é uma pergunta, mas com a palestra, realmente, uma coisa me chamou muita atenção, que é essa proposta de uma solução coletiva, porque o meu filho tem o tempo de tela dele em casa, às vezes ele sai para brincar, vai para a casa do amiguinho, ele vai para a casa do amiguinho e joga videogame na casa do amiguinho.
E no outro dia, a gente foi para uma festa de aniversário com meninos de 8 a 10 anos, tinha lá uns 12 garotos. Chegou um determinado momento, estavam todos os garotos no celular ou jogando videogame. 2 jogando videogame e o resto com o celular. E meu filho estava com o celular, não sei de quem. Eu perguntei de quem celular. A tia me emprestou o celular. Então, realmente é um problema coletivo, né? E eu comecei a falar com as minhas amigas. Falei, olha, o Martim quer ir brincar aí, mas ele não pode mais usar a tela. Ela falou, tá bom. Aí, quando eu fui pegar ele, eles estavam 2 crianças jogando xadrez. Na verdade, assim, o celular é muito cômodo, né, para eles. O videogame é muito cômodo. Eles chegam, abrem, ficam lá, igual a gente, né? Ficam, enfim, zumbizando, viram zumbis lá. É muito mais cômodo. Mas eles têm capacidade, eles são criativos, né? Eles vão encontrar alguma coisa para fazer se a gente dá oportunidade, né? Então, acho que isso me acendeu, assim. Eu falei, puxa, acho que eu preciso conversar mais, assim, com as minhas amigas, né, com relação a isso, sobre o tempo deles juntos, brincando.
Sim. Gente, obrigada pela sua fala, Lu. Acredito que muitas pessoas se identificam. A gente vai fechar agora o nosso tempo e o que você falou ajuda muito a gente pensar nisso, assim. É um desafio aos pais também, sabe? Então, sejam misericordiosos, pratiquem autocompaixão, respira, não pira. Não temos todas as respostas. E não tenha medo de mudar de ideia quando você aprender algo novo, que ajuda a promover saúde. Sejam firmes, porque está todo mundo aprendendo. E, embora o livro recomende questões objetivas sobre tempo, sobre modo, porque é uma resposta, um anseio que a gente tem, é menos sobre esse marco temporal e mais sobre a nossa sensibilidade de não ter filhos desconhecidos em casa. Então, os conheça e lide com o seu filho real. O que ele consegue, o que ele não consegue. E perceba que essa também é uma forma de amá-los. Dizer não, pôr limites, às vezes ser chato. É difícil ocupar esse lugar, né? A gente talvez ficaria mais sorridente se fosse só um amigo legal, assim. Mas é um desafio e diante desses desafios que a gente não perca de vista o cuidado, o autocuidado também, que a gente vai precisar de muito fôlego para conseguir também abrir espaço de prática para a gente também aprender, para a gente também descobrir qual é a medida, para a gente também entender que mais do que ter todas as respostas, vale mais ser companhia para os seus filhos, ser uma boa companhia para você, enquanto você descobre também. Porque a gente não tem tudo pronto, não. Tá? Obrigada por quem ouviu isso tudo. Eu espero que tenha dado o que pensar, o que refletir. E seja corajoso nas suas ações, sabe? Se você teve ideias aqui, se você pensou alguma coisa que talvez possa fazer sentido para a realidade da sua casa, seja corajosa, seja corajoso e vamos que vamos. Obrigada, viu, gente?